Hoje, no nosso quadro Real Tech, a gente vai abordar os riscos tecnológicos em diversas indústrias, incluindo aqueles que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm grande impacto na segurança de alguns setores. Para entender melhor sobre o assunto, a gente chama aqui o Igor Lopes, que é nosso jornalista especializado em tecnologia e inovação. Boa tarde para você, Igor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal assistindo a gente em casa. Então, Igor, como é que a gente pode proteger os robôs cirúrgicos, por exemplo, começando falando da saúde aí, que estão conectados à internet contra invasores? Porque é uma situação em que não pode haver nenhum tipo de funcionamento errado ali, né? Exatamente, né? Tudo que está conectado à internet tem risco de ser acessado por alguém, né? Está na rede. Se não tiver uma estrutura que garanta a segurança disso, o risco existe. Então a gente tem visto cada vez mais elementos tecnológicos utilizados em hospitais, por exemplo. A gente vê ali robôs, né, que fazem cirurgias remotamente, médicos que atendem à distância. Tudo isso é conectado na internet, ou seja, existe um risco. Então é necessário que toda a infraestrutura da saúde seja pensada para isso. Eu conversei esses dias com vários especialistas em segurança e eles estavam mostrando exatamente esses riscos que ocorrem quando a gente às vezes nem pensa que eles estão ali. Então eu acho muito importante a gente mostrar quais são as possibilidades e principalmente, se você está com o dispositivo conectado, existe um risco ali, seja na saúde, seja em qualquer outra indústria. Tá certo. E também no agro, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem muitas colheitadeiras que são autônomas, tem drones também trabalhando, né? Se a gente for pensar, talvez os primeiros carros autônomos brasileiros sejam os tratores, né? O agro está muito tecnológico hoje em dia, né? Se a gente pega as colheitadeiras, se a gente pega os drones que espalham ali os pesticidas pelas lavouras de formas específicas e em lugares específicos onde tem determinada bactéria, determinado fungo, tudo isso está conectado. Se eu pego até os animais hoje, eles têm sensores para saber em que lugar onde eles estão. Outro dia eu estava fazendo uma matéria sobre uma empresa que tem um dispositivo que é colocado no boi para saber se ele está comendo bem. Até nesse nível chega, né? Se aquela unidade, se aquele animal está se alimentando direitinho. De novo, tudo isso é conectado. E enquanto o fazendeiro está lá preocupado com o vizinho que está roubando o boi dele, né, no mundo físico, isso ele entende. Mas quando a gente fala do mundo virtual, fica parecendo que é coisa de ficção científica. Só que não é. Todo mundo corre risco quando está conectado na internet. Inclusive, eu tenho um pedaço de uma conversa que eu gravei com o Alexandre Bonatti, que ele é VP de engenharia da Fortinet Brasil, uma empresa de segurança que trabalha com esse tipo de soluções. E ele contou para a gente um pouquinho dessa realidade do agro. Dá uma olhada. O agro ele está extremamente tecnológico. Porém, quando a gente fala com o fazendeiro, as pessoas que estão à frente do negócio do agro, é muito simples mostrar para eles o retorno do investimento da tecnologia. Por exemplo, se você vai fazer uma colheita com um trator autônomo ou a moda antiga, através de pessoas fazendo a colheita, você consegue calcular o ROI muito facilmente. E eles entendem essa questão do retorno do investimento, da necessidade do investimento em tecnologia. Agora, quando nós vamos falar em ROI para segurança cibernética, ainda mais em verticais como, por exemplo, o agro, nós parecemos que nós estamos falando em filmes, né, em séries que falam sobre futurístico, mas não, são casos, histórias reais que podem acontecer se não tiver esse cuidado com cibersegurança. A gente dizer para um administrador de uma fazenda que aquele trator autônomo ele pode ser, de uma certa forma, invadido e hackeado, e ele pode completamente perder a administração daquele trator, esse trator ele pode, sim, ser operado remotamente por um cybercriminoso. Quando o administrador daquela fazenda escuta isso, ele ainda vai achar que esse risco ele é muito pequeno ou que ele é inexistente, mas isso não é verdade. E hoje, Marcelo, todo mundo corre risco, do grande ao pequeno, não tem mais essa distinção. Exatamente. Agora, Igor, como é que a gente garante a privacidade e também a imparcialidade quando a gente usa inteligência artificial para transcrição e também para auxílio em julgamentos judiciais? Então, isso tem acontecido bastante. A gente tem ouvido cada vez mais relatos de juízes que estão usando um dispositivo como se fosse um cartão de crédito. Ele está ficando conhecido aqui, até entre os jornalistas também. Você coloca ele no celular e ele está ali gravando seu dia a dia, tudo que está sendo falado. E depois ele faz um sumário ali, né, um resumo de tudo que aconteceu ao longo do dia, seja de uma entrevista, seja de uma reunião. Então, você chega no final do dia, você tem ali aquele relatório, aquele resumão. Tem muito juiz usando essa tecnologia para gravar todas as audiências, tudo que está sendo falado ali, e muitas vezes uma audiência, né, tem segredo de justiça.
Essa informação está sendo colocada, né, num dispositivo que é feito para o usuário comum, num sistema que é aberto ao público. Então, assim, essa informação, ela, inclusive, está sendo usada para treinar esse GPT, né, que está sendo usado para poder trazer essa resposta para ele de volta. Então, assim, de novo, a gente corre riscos no dia a dia que a gente nem percebe. Nesse caso, a gente está colocando informações que podem ser informações, né, confidenciais, colocando ali num sistema que a gente nem sabe quem está tendo acesso. Então, é muito complicado quando a gente pensa por esse lado, né? Eu acho que, de novo, volta ao alerta que toda vez que a gente for usar algo conectado, essa informação que a gente está transferindo ali, né, as coisas que a gente está passando para frente, elas podem ser utilizadas por outras pessoas ou elas são seguras? Então, cada vez mais é importante a gente pensar, principalmente dados corporativos, né, que às vezes a gente está dando segredos industriais, aí, os segredos da nossa realidade de mãos beijadas até para a concorrência. Exatamente. Agora a gente vê que tem muito ataque no varejo, né? Que prejudica tanto o consumidor quanto os lojistas. Exatamente. Varejo, a gente tem visto muito ataque, principalmente de ransomware, né? Ransomware é quando alguém sequestra aquele computador, né, aquele sistema da loja, e aquilo ali fica inoperante, até que se pague o resgate. Daí o nome, né? E normalmente esse resgate é pago com Bitcoin para não ser rastreado, enfim. E a gente viu aqui no Brasil mesmo várias empresas, vários varejos aí que ficaram parados no ano passado e recentemente também, por conta desse tipo de ataque. O Bonatti, ele falou comigo sobre isso também. Vamos rodar a fala dele, porque eu acho que é interessante para a gente entender esse todo. Ransomware, ele não é algo novo. A gente tem indicativos do primeiro ataque de ransomware, até mesmo antes mesmo de 2017, quando teve o WannaCry. Mas quando a gente olha até mesmo hoje, continua sendo um dos ataques mais executados no mundo. Mas por quê? Porque basicamente ele visa o sequestro das máquinas, da informação. Ele praticamente para todo o negócio e exige um resgate ali, normalmente em criptomoedas, para que as máquinas e os sistemas e os dados possam ser liberados. Então, quando a gente olha especificamente para o varejo tem uma particularidade bem interessante. Ele é extremamente descentralizado. O que eu quero dizer com isso? Ele tem inúmeras lojas espalhadas por todas as localidades, e que normalmente essas lojas elas acabam funcionando até mesmo de forma independente quando a gente olha na parte de tecnologia. E aí que está o problema. Um ransomware ele pode entrar em uma unidade, em uma loja, em uma filial que seja menor desse conglomerado de lojas, e ele pode impactar todas as demais lojas, incluindo até mesmo o data center. Então, assim, o impacto que acontece em uma dessas filiais, ele se expande muito rapidamente. Tá vendo, Marcelo? Como eu falei, né? Todo mundo hoje corre risco. Então, inclusive, um dos casos mais comuns é quando uma loja é invadida por uma filial, uma loja pequenininha, que alguém foi lá e plugou, espetou um pendrive corrompido, ou, de repente, acessou um e-mail, clicou no link e pronto, aquilo ali foi uma porta aberta para poder invadir todo o sistema. Então, o que o varejo tem feito hoje, ou está tentando crescer e evoluir nesse sentido, é isolar as lojas, né? Então, se aquela loja específica foi infectada, só ela para de operar. E aquilo ali não vai para o resto do sistema inteiro. Mas é aquela coisa também, né, Marcelo? Se tem uma tecnologia disponível, por que não usar? Né? A gente mesmo, no dia a dia, acaba correndo risco por usar a tecnologia porque ela está trazendo facilidades para o nosso dia a dia. Vamos voltar para a última fala do Bonatti, para ele comentar um pouquinho sobre isso também, né? De como que a segurança precisa avançar na mesma velocidade que a gente avança aí no uso da tecnologia. Pessoas hoje trazem a usabilidade, a produtividade, e a área de segurança precisa, de uma certa forma, ao invés de negar a utilização daquele dispositivo, porque isso causa uma fricção com o negócio. Isso vai gerar nas pessoas aquele olhar em que a área de segurança traz aquele viés de proibir tudo, de negar tudo. E hoje a gente não pode mais ser assim. A área de segurança ela precisa andar de mãos dadas junto ao negócio. Quando o usuário traz uma tecnologia nova, um dispositivo novo, em que aquilo, de uma certa forma, está trazendo um ganho de produtividade, um ganho um benefício para o negócio, a área de segurança precisa, antes mesmo de dizer não, entender como que as pessoas podem continuar utilizando aquele benefício daquele dispositivo, mas de forma segura. Ou seja, vamos pegar esse caso, por exemplo, do gravador que faz a transcrição automática. Será que a gente pode usar alguma tecnologia em que essa tecnologia fique somente dentro da empresa, sem que isso envie para uma nuvem pública? Então, é nesse aspecto em que a área de segurança precisa estar muito próximo do usuário, não somente do negócio, mas do usuário, para entender o que ele está usando e aí sim trazer esse benefício mais de forma com segurança embarcada.
Exatamente. Bom, a Times Brasil tem certeza que tem uma estrutura aqui que garante essa blindagem, né? A gente não está correndo risco de ataque mesmo estando conectado, né, Marcelo? Mas você usa ChatGPT, você usa essas tecnologias no seu dia a dia? Eu já usei, eu não uso todo dia não, viu, Igor? Você usa? Com certeza, o tempo inteiro. Mas a gente tem que tomar cuidado com a segurança. Sempre, né? Dizem, aliás, que um atestado de que você é mais velho é que você usa o Google ainda e não o ChatGPT, né? Parei de usar o Google. Eu acho que eu ainda recebo esse atestado de velhinho, viu? Obrigado, Igor. Igor Lopes, então, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Mais uma vez, sua participação foi muito interessante aqui no Real Time. Beleza, obrigado, pessoal. Até a próxima.